E aí, galera do sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um assunto, tá? E hoje nós vamos começar o assunto sobre fenômenos naturais, tá? Os fenômenos naturais, na verdade, são, como o nome diz, né? Tem a ver com a ação, é uma ação da natureza, né? Não há interferência do ser humano ali assim, são coisas que acontecem na natureza naturalmente, né? Vale ressaltar que esses movimentos eles podem ser uma simples chuvinha normal de verão, ali assim, aquela chuvinha de final de tarde, ali assim, para refrescar, como também pode ser uma grande tempestade, né, causa destruições. Pode ser essa grandeza de fenômenos, ela depende das condições naturais, né, que está em questão naquele certo tempo, naquele certo clima, naquela certa região, né. Mas o que nós vamos trabalhar mais aproximadamente aqui são 3 fenômenos naturais, ali assim, que tem a ver com a movimentação das placas tectônicas. Lembre que o planeta Terra, ele não é um bloco de terra maciço, né? Ele é dividido em placas, como se fosse um grande quebra-cabeça, né? E essas placas, elas estão flutuando em cima de um mar de magma, de lava, algo que sempre está em grande movimento. Então essas placas, elas estão se afastando, elas estão se colidindo, elas estão deslizando, né? Elas sempre estão em constante movimento. E através dessa movimentação dessas placas, acontecem alguns fenômenos naturais, né? Que é os terremotos, os vulcões, os tsunamis. Então, esses 3 fenômenos naturais, eles dependem dessa movimentação, eles ocorrem nessa movimentação dessas placas tectônicas que nós temos espalhados aí pelo nosso planeta Terra. E lembrando, tá? Dá uma lembradinha da aula passada, nós no Brasil, né, nós estamos em cima da placa tectônica sul-americana. Vai ser importante para esses próximos 3 fenômenos aí, tá bom, galera? Então, o primeiro dos movimentos, né, melhor, dos fenômenos naturais, né, é os vulcões, né, o que mais traz beleza ali assim, mas que traz grande destruição também. Ele é um fenômeno natural, óbvio, acontece, né, em algumas determinadas áreas, principalmente onde as placas tectônicas estão colidindo, né, ali existe muito mais vulcões, como a gente vê na imagem, né, ou a gente chama do Círculo de Fogo do Pacífico, que ali a maioria das placas elas estão colidindo, então ali sim existe a maior parte dos vulcões ativos, aqueles que estão ainda expelindo lava, né, nos seus cumes ali assim. Então, esse fenômeno oriundo, ele vem do interior da nossa crosta terrestre, né, ele libera esse líquido viscoso e muito quente, né, extremamente quente, que é o magma, né, que são magma, na verdade, nada mais é do que rocha derretida. Se a gente conseguisse derreter as pedras que a gente vê aí pelos caminhos, viraria, né, magma, mas tem que ter uma temperatura extremamente quente, muitos e muitos graus Celsius, né? E esse magma, quando ele é expelido, né, pelo vulcão, quando ele vem a nossa superfície terrestre, ele se transforma em lava, que essa lava, com o tempo, ela vai esfriando e vai surgindo as rochas, né? E daí, depois das rochas, surgem os solos e assim por diante, né? A maioria dos vulcões, eles são meio similares, né? É uma montanha, como a gente vê nas imagens ali assim, em formato de cone, né? Um conezinho ali, e que tem uma abertura, né, no cume, bem em cima ele assim, que é o ponto mais alto da estrutura, é por onde sai o magma, sai a lava, né? Grande parte dos vulcões ativos do mundo, né, está localizada onde as placas, como eu falei, as placas das colidem. No Brasil, como a gente está situado em cima da placa sul-americana, não existe vulcões ativos, não existe vulcões que entram em erupção, que não expelem magma. Mas existe alguns vulcões que eles já pesquisaram, né, que alguns milhões de anos atrás existia sim vulcões no nosso planeta, mas com a constante movimentação das placas. Nosso Brasil, graças a Deus, é um dos fenômenos naturais, né, que nós não temos no nosso território. Existem algumas peculiaridades que eu não vou entrar em contato muito aí, mas a maioria, 95%, mais até, acho que uns 98% dos vulcões ativos, eles expelem
lava avermelhada, alaranjada, ali assim, o magma. Mas existem alguns casos lá na Indonésia, agora o nome eu não vou conseguir falar porque é muito complicado, não vou deixar uma imagem aqui, de um vulcão que expele lava azul. Na verdade, não é a lava que sai azul. Como na lava, quando ela, né, ela está sendo expelida, o magma, ela solta enxofre, esse enxofre entra em contato com a nossa atmosfera, ele acaba queimando, entrando em combustão, queimando e gerando gerando fumaça meio azulada, que parece que está escorrendo ali assim, e dá esse fenômeno de vulcões de cor azul. É muito perigoso chegar ali perto por causa do alto enxofre, que faz muito mal à nossa saúde, mas é um fenômeno muito bonito. Então, 98, acho que 98% dos vulcões saem lá aquela lava amarelada, lava avermelhada, alaranjada, né? Algumas com mais potência, algumas mais devagarzinho. Mas existe também esse vulcão azul que é muito bonito, fenômeno muito bonito. O outro dos fenômenos naturais que nós temos aqui no planeta Terra são os terremotos, né? Ele é um tipo de tremor, né? De grande intensidade, onde literalmente a Terra treme, né? Tudo treme ele assim. Nossa superfície terrestre assim, graças principalmente devido à movimentação das placas tectônicas. A maioria dos terremotos elas acontecem onde as placas estão colidindo, né? Porque há um grande baque assim, há uma grande liberação de energia e que faz com que essa terra trema ali assim, né? Às vezes as suas consequências para nós seres humanos são severas, devastadoras, dependendo da força com que elas colidiram ali assim, né? Podem destruir grandes paisagens, natureza, grandes prejuízos para nós, né? A ocorrência, né, desses terremotos está ligado muito, como eu falei, à movimentação das placas, né? Não só das placas, mas o nosso planeta Terra, ele, por mais que ele é formado por várias plaquinhas, ele assim, no meio dessas placas ainda tem algumas aberturas, algumas coisas que podem ocorrer, deslizamento de magma, alguma coisa, um chocamento ali assim, que corre esses terremotos, tá? Então, essas rochas que batem lá no interior da Terra, como eu falei, e que liberam uma grande energia, né? E que nessas batidas ali assim, que também muda muito o movimento, ou melhor, muda o relevo da região ali assim também. Mas esse é um dos fenômenos que a gente consegue detectar um pouquinho, alguns segundos antes, alguns minutinhos antes, muitos segundos antes, né, através de um equipamento chamado sismógrafo, né? É uma canetinha que ela é tão sensível ao movimento que ela fica puxando conforme a Terra vai mexendo, ela vai fazendo, né, vai riscando ali assim, como vocês estão vendo na imagem, né? Esse sismógrafo, ele mede a força, né, a intensidade desses movimentos ali assim, e existe uma escala, né? Existe uma escala de movimentos, que é a tal da escala Richard, que vai de 1 a 10. 1 são os terremotos mais fraquinhos, né? Que simplesmente a gente sente que a Terra treme, mas não acontece algum prejuízo. E essa escala vai até 10. O 10 são o fenômeno mais forte, né? É muito forte a intensidade desse terremoto, né? Como eu falei no vídeo anterior, tem a chance talvez de ocorrer lá nos Estados Unidos, na falha de San Andreas, porque está acumulando muita energia. Então lá eles têm uma previsão de alguns anos ali assim de ocorrer esse grande terremoto que pode chegar a uma escala 10, porque até hoje não se chegou ainda esse grau máximo dessa escala, né? Esse potencial máximo de destruição, eles calculam, né, que possa chegar, tomara que não, né? E se acontecer, grande chance de destruir toda a região ali assim, e ainda dependendo da situação, até pode separar uma parte do continente ali, né? Um pedacinho do continente, tá? No Brasil, nós, assim, como a gente está lá no meio, no centro de uma placa tectônica, é mais difícil de acontecer terremotos, mas não é impossível, tá, pessoal? Não se assustem, já não vai começar a tremer agora não, tá? Mas pode ocorrer alguns pequenos terremotos, sentir algumas leves vibrações no nosso solo ali assim, né? Existe, agora de cabeça ali assim, eu não lembro, mas eu sei que em Jaraguá do Sul, alguns anos atrás, sentiram a terra um pouquinho tremer, mas muito tem a ver, não porque deu um terremoto aqui, mas porque nós sentimos algum terremoto que aconteceu lá nas Cordilheiras dos Andes, né? Ali entre a Chile e
a Argentina, onde tem duas placas tectônicas batendo, a nossa sul-americana com a Nazca, que elas estão colidindo. Então, às vezes, quando dá um tremor muito forte lá, que a gente acaba sentindo aqui assim. Também existe algumas falhas. No Ceará, se não me engano, existe uma falha lá, bem profundamente, lá na terra, né, na crosta terrestre, que tem uma falhazinha ali assim, que às vezes em quando meio que as pedras meio que se deslocam ali assim, e acontece um tremorzinho de terra, mas nada assim de grandes proporções, tá? Então, os terremotos nada mais é do que a terra tremer, tá? As terra tremer ali assim, por causa da movimentação das placas tectônicas, principalmente onde elas colidem. E o último desses fenômenos naturais que nós vamos trabalhar aqui, que depende da movimentação das placas tectônicas, são os tsunamis, né? Que são ondas gigantescas. Estima-se, tem uma estimativa de que chegam algumas a 30 metros de altura, grande, com 1.000 km por hora, vários quilômetros por hora, vão se deslocando essa massa de água. Então, tsunami significa o quê? Significa onda do porto, né? É uma onda enorme que chega aos portos, chega no litoral, olha assim. Como eu falei, né? Uma grande massa de água. E ela é provocada, esses tsunamis são provocados principalmente por terremotos que acontecem em regiões oceânicas, né? Terremotos que acontecem lá na nossa crosta terrestre, no fundo da crosta terrestre, por causa da movimentação das placas. E quando elas colidem, que libera energia, essa água acaba se movimentando, muito grande, formando várias ondas, né? Que atingem o litoral de os países e assim por diante, né? A maioria dos tsunamis, eles acontecem no Oceano Pacífico, né? No nosso litoral brasileiro, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Mas, então a maioria acontece lá no Oceano Pacífico, é vizinho nosso, que é assim de alguns países nossos, né? Mas nada impede de acontecer em outros lugares do planeta, né? Dependendo, porque nosso planeta está sempre em constante movimento internamente, ele é assim, então a gente não se sabe bem certo como que ele vai reagir a algumas coisas, mas a maior parte dos tsunamis acontece. Os últimos maiores que aconteceu alguns anos atrás, foi lá na Indonésia, que houve grandes destruições. Um dos últimos grandes foi no Japão, que destruiu, dizimou, a onda chega, leva a casa, leva tudo que vê pela frente, arrasta. Então é um fenômeno bem triste, porque não tem, dependendo da situação onde você tá, não tem para onde correr. A água vem em grande velocidade, então a destruição é grande, né? Ele traz um perigo muito real, né? Em alguns casos é difícil de você prever. Até nos litorais, em alguns lugares lá na região do Oceano Pacífico, Índico, ali assim, eles têm até alguns alarmes que, dependendo se houve um terremoto, né, em algum lugar, eles assoam esse alarme para o pessoal se proteger, tentar fugir, porque pode ser que ocorra um tsunami, né? Então, eles têm se prevê alguma coisa, mas não se tem certeza desses movimentos. Os movimentos naturais, esses fenômenos naturais, é complicado de você ver, vai acontecer daqui 5 minutos. Às vezes é questão de segundos para você conseguir, você ver que ele está acontecendo, né? Então, esse talvez seja do mais destruidor, porque ele chega de uma hora para outra, né? E traz grandes mortes, grandes prejuízos para a região que ele ataca, ele é assim. No Brasil, é praticamente impossível haver tsunami, porque a gente está situado mesmo em cima de uma placa, e na nossa região, perto de nós, ali assim, não existe uma área instável, né, com grandes terremotos, ali assim, que possa ocorrer uma grande onda que venha destruir nosso litoral, né? Mas isso não é impossível, né? Existe uma pequena probabilidade, uma pequena chance de ocorrer um tsunami, principalmente mais no norte e no nordeste do Brasil, que ainda é muito remota, né? Por causa de um vulcão, até vou ter que ler agora o nome, pessoal. Cambrai Vigier, que fica no arquipélago de Canárias. O arquipélago é um grande um monte de ilhas, ele sim, é um vulcão que, se ele entrar em erupção, ele pode deslocar uma grande massa de terra, e essa massa, grande quantidade de terra, que essa terra pode entrar dentro do mar e empurrar uma grande quantidade de água. Então, existe essa possibilidade, muito remotamente, de acontecer um tsunami no Brasil. Mas se acontecer mais pro norte, nordeste, ali assim, porque as Canárias ficam mais pra essa região ali assim. Então, galera, dá atividade agora pra vocês fazerem, né? Vocês vão ser bem prestos ali assim.
Eu vou deixar uma imagem lá atrás, porque é mais fácil de ver no meu caderno aqui assim, né? Vou deixar uma foto das atividades. Então, são 6 perguntas para vocês responderem ali, de assinalar, de você escrever. Então, leiam, prestem bem atenção. Primeira delas, já temos um poeminha sobre um dos 3 fenômenos naturais, né? Que a gente trabalhou que é assim. Então, como eu falei sempre, se tiver dúvida, entre em contato. Quem tá nos grupos das salas tem meu número, quem não tem, eu já deixei ali na folha de atividades, assim. Entre em contato, tirem as dúvidas, peça se não entendeu. Mesmo se às vezes não tenha contato comigo, escreva, né, deixe recado. Tirem as dúvidas, é muito importante isso, porque a forma com o contato que eu tenho com vocês é através, né, dessa parte impressa ali assim. Como eu falei, dúvidas, não tem problema, peço. E estamos aí à disposição. E qualquer coisa, estamos aí. Tchau, galera. Até